A Cobra Preta, de Viriato Correia. Aquela noite estava de um luar lindo, uma dessas noites amplas e caladas, abertas voluptuosamente para a tranquilidade e o sossego da terra. Noite fecunda e grande, em que a natureza para sob a branca mansidão de um banho largo de plenilúnio. Somente a magoar-lhe a serenidade, aquele velho cachorro magro que, de pescoço para o alto, uivava gemedoramente à lua. A porta da cabana rangeu e a figura mirrada da velha Úrsula repontou pela segunda vez, sacudindo uma pedra. Sai, peste! O cão parou por um momento, baixou tristemente o focinho a farejar e ergueu de novo ao céu, num pranto estortorado. Sai, peste! Sai, peste! E a velhinha pusera-se a vibrar pedradas, a afugentá-lo para os lados do milharal. Ali, de cima do morro, a noite era de uma transparência suave e de uma quietude silenciosa de vastidão parada. Vale abaixo, entre as copas de arvoredos, por aqui e por acolá, repontava do azulado esmaecido da vegetação. Ao fundo, a cercadura da serra longínqua e sombria, cheia de ondulações e picos, colada em recortes de lactescência do infinito, como sobre um cartão. E tudo estava luminoso e quieto. A natureza inteira parecia enlevada na divisão diáfana de um sonho. Não havia o tremor de uma folha, uma nuvem nas alturas a enodoar o céu. A aldeia dormia espreguiçada. Somente aferia a tranquilidade da noite aquele velho cachorro magro, uivando sofredoramente ao firmamento. Sai, peste! Sai! A velha Úrsula descalçou a chinela do pé esquerdo, deitou a próxima porta de sola para cima. Era uma abusão. Quando os cães ladravam assim pela calada do luar, a gente emudecia-os virando a chinela. Aquela peste, com aqueles uivos, era capaz de lhe acordar a filha, a Maricota, lá dentro no quarto. E entrou devagarinho e foi, pé ante pé, até a cama espiar se ela dormia. O quarto estava abafado e quente, com um aroma forte de alfazema. Era um quarto de casinhola serrano, sombrio e escuro, nas suas paredes ásperas de barro atulhado sobre ripas, com uma janela para a horta bem fechada agora, com tiras de pano tapando as frinchas. A um canto da cama, a Maricota dormia pesadamente, sobre a almofada enorme dos cabelos negros, numa expressão cansada de abatimento, o seio por fora dos lençóis. Bem junto, touca de renda na cabeça, sapatinho de lã nos pés, o pequerruchinho dormia também. No outro canto, sob uma tenda de roupas brancas estendidas em corda, o fogareiro de barro desfiava para cima a fumaça tênue de alfazema que se queimava. A velha Úrsula chegou-se mais uma vez à cama, espiou o pequerrucho e espiou a filha. Teve vontade de cobrir-lhe o seio com um lençol, mas o receio de a acordar afastou-a. Veio sentar-se do outro lado, defronte da cama, num velho banco, junto à parede. Estava tonta de sono, mas era necessário ficar acordada a noite inteira. 3 dias antes, a Maricota tivera seu primeiro parto. Fora difícil, cheio de agonia e sofrimentos, dores estúpidas que a puseram em grave perigo de morte. A pobre velhinha, toda aflita, nem tivera tempo de descer o morro e ia até o povoado mais próximo em busca da velha Saturnina, a meia légua dali, para trazê-la e partejar a moça. E, abaixo de Deus, foi ela mesma quem cuidou de tudo.
fazendo das tripas coração, ajudando a criança a nascer sem perigo nem complicações, tratando a seguir de ministrar-lhe caldos e tisanas, o que fez a filha reanimar-se. A gravidez de Maricota tinha sido motivo de grande tristeza para aquele teto pobre. A moça andava pelos seus 18 anos. Era o cabelo mais preto e mais formoso que havia por todo aquele panorama de serra. A dentura mais alva que o marfim, mocidade em flor, recendendo ao aroma que acompanha sempre toda moça bonita. Moços dali e das adjacências traziam Maricota no coração, lançavam-lhe olhares cobiçosos, andavam sempre à sua espera, provocando encontros casuais. Porém, Maricota era o riso e a primavera, e ria-se de todos, faceira e esquiva. Quando a noite era de lua, não faltavam os seresteiros que vinham chorar suas mágoas debaixo da janela do pobre casebre, dedilhando o violão. O anteiro, caboclo desempenado, era o mais assíduo, e por várias vezes já lhe propusera casamento. A mãe via com bons olhos aquela predileção do rapaz, que ela considerava um bom partido, pois era dono de uma venda e herdeiro de campos e terras bem férteis. Mas certo dia, apareceu na vila um circo de cavalinhos que se aboletou na terra, armou seu grande todo e seus pelotiqueiros passaram a despertar a curiosidade da população. À noite de estreia, o circo ficou apinhado. Todos queriam ver as proezas do homem que comia fogo, da mulher que andava no arame e as piadas dos palhaços, entre os quais se destacava um menino vestido de chita. Mas, apesar de tudo isso, surge de súbito na pista um rapagão de olhos claros, vigoroso e loiro, de musculatura de atleta. Faz uma bela mesura e sobe logo ao trapézio. Ali torce-se, equilibra-se, realiza arriscadas piruetas, dando a impressão de uma águia que rasgava as alturas. Inútil dizer que deixou todos os assistentes com o coração aos saltos. Era só 1, 2, 3 e voava. Cortava os ares largamente, saltava-se e caía de novo no trapézio sentado, de frente para a assistência, agradecendo o estripitar das palmas que estrugiam de todos os cantos da plateia. Maricota também era das mais entusiastas, e o rapaz parece que a distinguia com seus olhares lá do alto. E mesmo durante o dia, passou a rodear o circo. O trapezista esperava e juntos conversavam longamente. Ela toda satisfeita ao ver que o rapaz a preferia às demais raparigas matutas, igualmente doidinhas por ele. E houve quem dissesse que nas caladas da noite Maricota fora vista nos braços do artista. Certo dia, o circo seguiu para outra cidade, e quando o povoado acordou, notou-se apenas na praça onde ele estava armado uma enorme mancha. Maricota soube da partida muito tarde. Concentrou-se na sua saudade, chorando às escondidas, curtindo sua mágoa em silêncio. E tinha motivos de sobejo para ficar triste. Estava grávida, como percebeu semanas depois. A pobre mãe, o que poderia fazer? Conformou-se, teve pena da filha e aguardou os acontecimentos. Afinal, a criança nasceu. Era um menino forte e belo, a quem logo ela se dedicou, amando-o como sabem amar somente as avós. Naquela noite, ela entrara no quarto na ponta dos pés, foi até à cama da filha para espiá-la. Deu um arranjo às roupas do pequerrucho, mas não buliu em Maricota. Podia acordá-la e havia 3 dias que a rapariga não dormia, delirando de febre, abatida pelo parto.
Voltou-se a sentar num banquinho, com os olhos a arder de sono. Mas era preciso velar a noite toda, e ficou ali, de cabeça recostada, pensando. O quarto foi-se lhe tornando leve, fofo. Tudo em roda lhe parecia que estava fluidificando. A cama, o teto, as roupas, tudo tomou umas tonalidades de coisa intangível. Deu um cochilo forte, abriu os olhos fitando o alto da parede a que a cama da filha se encostava. Lá em cima, entre a parede e as palhas do teto, um ponto negro moveu-se, perscrutou à esquerda, à direita e sumiu-se. A velha Úrsula arregalou atentamente os olhos e cravou-os no alto. Era naturalmente a peste dos ratos que lhe andavam a esburacar a casa. Mas o ponto negro tornou a mostrar-se e tornou a sumir-se. Estendeu-se, sondou, alongou-se de manso, tesamente esticado. Teve um sobressalto de nervos, e o cabelo arrepiou-se-lhe e as mãos gelaram-se-lhe. Era uma cobra. E tentou erguer-se. Não pôde. Em cima, o longo pescoço preto dilatou-se e fez uma curva lenta para baixo. Uniu-se à aspereza da parede e ficou, por um momento, a olhar cautelosamente o quarto. A velha não despregou mais dela os olhos. Tentou outra vez erguer-se, mas sentia as pernas entorpecidas e os pés ao chão chumbados. E a cobra descia. Descia sempre, morosa e fria. Fazia um coleio agora, fazia outro coleio depois, a torcer-se demoradamente, até que se mostrou toda inteira, enorme, grossa, de um negro luzídio. A velha tremeu na sua carcaça e ficou sem um pingo de sangue a correr-lhes nas veias. Era aquela a cobra preta, de que todo o sertão dizia que à noite vinha mamar no seio das mulheres de parto novo. Ouvia falar nela desde criança. O sertão todo estava cheio de seu pavor. E, quando teve a Maricota, lembrava-se muitas vezes, acordada, sobressaltada, a sonhar que a cobra lhe chupava o peito. E a cobra estava aí, colossal e horrenda, a enroscar-se parede abaixo e, de certo, viria descendo mais, até a cama para sugar sorvo a sorvo o seio pejado de Maricota. E quis gritar e quis erguer-se, mas se sentia como que amarrada ao banco. Qualquer imprudência seria a morte da moça. Se acordasse no seu desvario de febre e visse o réptil a caminho de seu corpo, de certo enlouqueceria. Quantas vezes ouvira contar de mulheres que enlouqueceram ao verem a cobra preta esvaziar-lhes o seio. Era melhor ficar calada, não dar um passo, e fosse tudo o que Deus quisesse. E a cobra descia. Estava estendida pela parede, tomava, em grande parte, tortuosa e aparente. A descida não parecia fácil. Encaracolava-se pelas saliências do barro, distendia-se, encurtava-se, ficava rija, ficava mole, a cauda ao palpitar, a cabeça em movimentos contorcidos. Houve um momento em que pareceu ter feito um coleio falso e vinha a despencar, mas todo o seu corpo se retraiu, a cauda girou para um lado, girou para o outro, à procura de um apoio e, como não encontrasse, virou longamente para a direita e enovelou-se num fuso fincado nas ripas, e ali ficou parada, como num repouso. A velha Úrsula tinha os olhos arregalados angustiosamente em cima dela. O olhar da cobra faiscava, tremeluzia, crescia numa auréola, agigantava-se, tomava cambiâncias fulgurantes, irisações macabras. Estava como que saudada ao banco, com um peso enorme sobre o peito mirrado,
a garganta tapada em suor viscoso a descer-lhe do cabelo aos pés. Quis mexer-se, tentou de novo levantar-se, mas o seu corpo pesava como pedras. E a cobra foi serenamente desenrolando a cauda do fuso. Moveu-se em torcicolos, chamejando os olhos, a língua bífida de fora a lamber o ar. Faltava um pouco para a descida. Mais 2 ou 3 enroscamentos. Pousou a cabeça na cabeceira da cama e desceu serpeando silenciosamente por cima do colchão. E na brancura do lençol, o seu corpo destacou-se, achatado do ventre, de um negro escamoso e rútilo. A maricota dormia. O réptil beirou-lhe o corpo e, numa ondulação macia, contornou-lhe em zigue-zagues os pés e caminhou rumo do seio, do lindo seio empinado e duro, que se mostrava farto por fora das rendas da camisa. Parou, fez uma contorção suave, enevelou-se espirilada, pouco acima do ventre da rapariga e, vibrando a língua, estendeu o pescoço de comprido e pousou no seio dela. O bico róseo do peito sumisse-lhe pela boca dentro. Correu pelo dorso do animal um leve frêmito de delícia. Acomodou-se mais e mais e ficou a chupar, pachorratamente, como um bezerro. Úrsula estava como que tolhida por um letargo, alagada de suores, fria, a língua entumecida, a gorja sufocada e já não tinha a percepção viva das coisas. As paredes giravam, tudo lhe andava à roda e tremia e confundia-se. O quarto estava na sua quietude, iluminado pela candeia de azeite a creptar no oratório. Lá fora, a noite deslizava serena e clara. O cão não uivava mais. Na cama, o pequerruchito remexeu-se. A cobra concentrou-se, desmanchou a rodilha da cauda e, por cima do corpo da maricota, estendeu-a prudentemente para o pequeno e foi-lhe roçando as rendas da touca até introduzir-lhe por entre os lábios a pontilha do rabo. A velhinha escabujava, retorcia numa ânsia doida de respirar. A luz do oratório tinha aos seus olhos crescido como um facho. A cama dava pinotes pelos ares. As paredes cambriolavam as tontas. E ela estava como que suspensa no espaço, esperneando para se desprender do que lhe tolhia os braços e a goela. Sentiu, afinal, que alguma coisa se quebrava e tombou no chão redondamente. Levantou-se. Sobre os pés sentiu um corpo mole e frio a deslizar em fuga. Gritou. Ainda viu uma fita preta sumir-se pela abertura da porta. No terreiro, o cão uivava dolorosamente para o luar.